amados irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, que Jesus seja conosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita a doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, tem um pré-adolescente ali que está vindo. Agradecemos o convite que nos foi feito pelo nosso irmão Gersino para estar aqui essa noite, sem o que nós não teríamos tido a oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática como formos chamados. Queremos agradecer especialmente aos nossos companheiros Francisco Silvestre e a sua esposa Neide, o Júnior e a sua esposa Vânia, que são de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, a 962 quilômetros daqui, 12 horas de viagem. Eles fazem parte da ADDE, Associação dos Divulgadores da Doutrina Espírita. Então, meu agradecimento especial a eles. Bem, o Gersino me deu 45 minutos, então ali são 17 para as 8, com 45 eu tenho que terminar às 9h28. Se não der tempo, a gente fala assim seja, e vamos embora, e encerra o tema. Bem, o tema que nós trouxemos para expor essa noite, no meu roteiro aqui, o Gersino falou, não vim destruir a lei. Na verdade, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, 2, 3 e 4. Nós consultamos dessa vez apenas 10 livros espíritas, mas já chegamos a consultar em outras palestras 23, no mínimo 7. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, 2, 3 e 4. E a diferença entre ler e estudar, nós aprendemos há mais de 30 anos com o professor Rodrigues Ferreira, em São José do Rio Preto. Tem a fotografia dele aqui do lado. Então, estudar é bem diferente. Por exemplo, a gente faz a pergunta para o pessoal, não daqui do Mato Grosso do Sul, mas lá do norte do Paraná, onde eu nasci, nós perguntamos assim, olha, vamos nos situar aqui, como é o nome dos evangelistas que escreveram o Evangelho, que conviveram fisicamente com o nosso Senhor Jesus o Cristo. Não preciso falar na ordem alfabética e numérica. Quem são os evangelistas que conviveram assim, dia a dia com Jesus? Esse foi um. Nenhum. Quanto que for? Bem, todo mundo sabe o nome, né? Pode falar à vontade, porque eu tenho cara de bravo, mas eu não mordo. E o outro? Pois é, o pessoal aqui está mais arisco do que a patrocinadora da Xuxa. Arisco, né? Na verdade, quando eu faço essa palestra lá na região de Rio Preto, o pessoal fala 6, 7 nomes, põe lá. João, Pedro, Felipe, Tiago, parece uma escalação do time. Na verdade, dos evangelistas, 4, apenas 2 conviveram com o nosso Senhor Jesus o Cristo. Que o Mateus foi um deles, e o João, que era novinho naquela época, o outro. Por quê? O Lucas e o Marcos vieram após. Então eles não estiveram convivendo com o nosso Senhor Jesus o Cristo. Vieram depois da crucificação. Então, nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí a gente vê lá, no primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Nós pegamos o capítulo 1, 2, 3 e 4, o título, os comentários e as fontes da onde nós tiramos as informações e as conclusões. Primeiro, não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Ponto e vírgula. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Fecha aspas, Mateus. E aí a gente vai estudar
quem foi o evangelista Mateus? Ah, Mateus foi aquele que o Gersinho pôs ali, escreveu o nome. Mas a gente precisa pesquisar. E aqui eu tenho, quando o Rodrigo fazia, eu tinha inveja dele tirar o óculos. Eu achava tão chique, agora chegou a minha vez. Quem foi o evangelista Mateus? Resposta: foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Mateus, anteriormente Levi, era um cobrador de impostos em Cafarnaum. Cobrador de impostos devia ser uma pessoa muito querida, né? O pessoal pegava o celular, naquela época era como correu. Ô Mateus, você não vem pegar o cheque aqui do imposto? Ah, não tem mágoa de você, estou colocando teu nome lá no centro. Vibrações, devia ser uma pessoa queridíssima, né? Aí, ó. Era um cobrador de impostos em Cafarnaum. Cafarnaum, na língua portuguesa, significa lugar de algaravia, desordem, feira livre. Citado em Paulo Estevão como Levi. Depois, Mateus. Tiramos do vocabulário histórico-geográfico dos romances de Emmanuel, autor Roberto Macedo. Muito interessante, Gersino, para estudar os romances de Emmanuel, esse vocabulário histórico-geográfico dos romances de Emmanuel. Já estava esgotado, mas talvez você consiga. Bom, Cafarnaum, cidade da Galileia, na Palestina. Nós pegamos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, ó, a minha palestrinha, está filmando aqui, ó, está aparecendo aqueles bilhetinhos no túmulo do Michael Jackson lá nos Estados Unidos, quando ele morreu. Você está vivo, cante uma música para mim do além. Olha aqui, no capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, parábola do semeador. Naquele dia, é sempre naquele dia, de noite eles dormiam. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. Ora, que mar era esse? E eu fiquei tão sistemático de tanto levar puxão de orelha do professor Rodrigo Ferreira, que eu estava me transformando, sabe do quê? No Dr. Spock do Jornada das Estrelas. Ele falava, estude! E eu falei, mas eu sou semi-alfabetizado, só tenho ginásio, não estudei mais. Eu parei na 4ª série do ginásio. Aí eu fui procurar lá. Olha, assentou-se à borda do mar. Se Jesus estava lá em Cafarnaum, Gersino, eu tirei a cópia aqui do mapa da Palestina naquela época. Vou fazer que nem a Verônica na sexta-feira da Paixão. Só falta alguém bater aquela matraca e o menino falar, mãe, compra o biju. O mapa da Palestina. E eu medi com a régua ali que dali do mar onde Jesus estava, dava 65 quilômetros. É quase como daqui a Mambai. Será que ele levitava, ia lá, tomava o café da manhã e voltava, né, Beto? Ora, está escrito aqui, ó, no capítulo 7º. Naquele dia, saindo Jesus de sua casa, sentou-se à borda do mar. Aí eu fui descobrir que mar que era esse. O mar que Jesus se refere aqui no Evangelho, está escrito o seguinte, olha. Cafarnaum, cidade da Galileia, na Palestina, situava-se na margem norte do lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia ou Lago Tiberíades, ao certo, 3 denominações geográficas com um local só. Parece uma rua que tem lá em São José do Rio Preto, que ela começa com Faria Lima, depois Bernardino de Campos, depois Nossa Senhora da Paz. E agora tem um 4º nome, Anísio Haddad. Uma rua com 4 nomes, é de ficar doido. Então aqui, olha, nós descobrimos que era esse local. Lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia ou Tiberíades. Residência temporária de Jesus e da Virgem Maria após o episódio das bodas de Caná, quando houve a transformação da água em vinho. Fonte, vocabulário histórico-geográfico dos romances de Emmanuel. Abre aspas. A paisagem de Cafarnaum serviu de palco às primeiras lições inesquecíveis e imortais do cristianismo em sua primitiva pureza. Fonte, o livro Há 2000 anos, Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Quando que o Mateus escreveu o texto acima? Eu, na minha ignorância, eu lia lá e falava, bom, escreveu o texto. Eu imaginava que Jesus seguia, subia ali no monte, fazia o sermão, chegava de noite em casa, o pessoal lá, os apóstolos, vão tirar um palitinho, quem que vai fazer a janta, arrumar a mesa, e quem não tinha computador naquela época, quem é que vai pegar o piano,
apenas um ganso lá, Mário, e escreveu o que Jesus tinha falado. Eu achava que era naquela noite. Ó, guarda num canto ali, liga o ar-condicionado para não deteriorar. Pensava que era isso. Leia do engano. Quando que o Mateus escreveu o texto acima? Ele que era o mais letrado dos quatro, que convivia lá com Jesus. O Mateus era funcionário público, era escriturário, gente que tinha entendido os textos. Mateus escreveu o texto acima entre os anos 50 e 55 da era cristã. Portanto, de 17 a 22 anos após a crucificação de nosso Senhor Jesus o Cristo. Tiramos essa fonte aqui do livro Quando Voltar a Primavera, Amélia Rodrigues, de Valdo Pereira Franco. Lindo, lindo, lindo. Quando Voltar a Primavera. E tem um livro, primo irmão desse, que chama Primícias do Reino. Vamos repetir como é o nome do livro? Primícias do Reino. Segunda vez. Primícias do Reino. Terceira e última vez. Primícias do Reino. Eu já aprendi isso, Júnior, porque lá em Rio Preto andei citando o livro e não fazia a pessoa repetir. Passava 2, 3 meses, chegaram na livraria do Zezinho. Pô, o cara está recomendando um livro, parece que é Pimenta do Reino. Primícias! Não é Pimenta do Reino. Ora, essa que é muito boa. O que significa a lei e os profetas? Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Dá a impressão que Jesus falou, olha, fica tranquilo, que os profetas que vieram aí não vão mandar por um paredão e mata eles, não é? Tem que saber o que significa. Aí, eu que já sou símio, idoso, para não falar macaco velho, em vez de gastar o meu suor, Ivete, peguei um livro chamado Que é Deus, de um promotor público aposentado da cidade de Franca, no estado de São Paulo. Durante 5 anos, o doutor Eliseu estudou 32 livros e fez uma conferência e reuniu num livro só, Que é Deus. E eu peguei dali, Eliseu Florentino da Mota Júnior. Peguei de lá, para pegar o que significa a lei e os profetas. Resposta: o Velho Testamento tinha, na antiga comunidade judaica, um conteúdo tríplice, a saber, a lei ou Torá, né? Aquele evangelho dos judeus, hebreus e israelitas, que eles viram assim, é o Torá, contendo os livros do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, dos Números, do Deuteronômio, chamados mais tarde Pentateuco, que significa os 5 volumes, formando o núcleo fundamental da Bíblia. Essa é a lei. B. Os profetas, compreendendo os atuais livros históricos dos profetas. Então a lei e os profetas, a lei eram 5 livros, e os profetas aqui, olha, os atuais livros históricos dos profetas, 2. É assim que a gente aprende. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui, e a Ivete fez o favor de trazer. Bom, segundo capítulo. Meu reino não é deste mundo. Vamos ler e estudando. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório. Eu não sabia o que é pretório, e aprendi com a companheira lá de Guapiaçu, 15 quilômetros de André do Rio Preto, que a gente não pode ficar deduzindo e dedos voltando. Precisa pesquisar. O que será pretório, né? Aí, fui procurar lá. Pretório, no dicionário, vem de pretoria, substantivo feminino, lugar onde o pretor exercia suas funções. No gabinete, dona Neide, dona Vânia, no gabinete do pretor, era onde ele ficava ali na secretaria. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou Jesus. Vem cá, você é, nem chamou de senhor. E disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. E continua por mais umas 4 ou 5 linhas. Quem é que escreveu isso aí? Foi o evangelista João. Quem foi o evangelista João? Resposta: foi um dos 12 apóstolos
João foi um dos apóstolos, né, que escreveram os evangelhos. João, irmão de Tiago Maior, é o evangelho segundo João, cujo prólogo se considera como epístola aos cristãos em geral. Epístolas. O que significa epístolas? Fui procurar no dicionário, fui estudar para saber o que era. Epístola, Douglas, é o seguinte: existe aqueles bilhetinhos na cidade do interior, na quermesse, a gente mandava correio elegante. Você não pegou essa época, Gersinho? Você nem tinha nascido. A gente mandava correio elegante. Você traz para aquela moça lá: quer comer um cachorrinho comigo? Gostei do seu olhar. Depois tinha um bilhete maiorzinho que era memorando, feito pelo Jânio Quadros. O Jânio quando mandava um memorando, à mão mesmo. Depois tinha cartas de amor. Comprava na banca de revista como escrever cartas de amor. Aí cartas comerciais. E aí foi indo. Epístola está acima de tudo isso. Para a gente saber o que é epístola, tem que estudar o livro Paulo e Estevão. Aí o Saulo de Tarso, depois Paulo, ele escrevia epístolas, que eram umas cartas enormes, onde primeiro ele se dirigia àquela comunidade, que ele estava com uma ou duas ou três comunidades. Depois tinha o conteúdo principal, que era o cerne, o miolo, o assunto principal. E por fim um encerramento e as considerações, que eram as epístolas. Então está escrito aqui, ó. É o Evangelho segundo João, cujo prólogo se considera como epístola aos cristãos em geral. Desterrado provisoriamente na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, admite-se haver composto nesse período o Apocalipse, livro de visões místicas. Desde a época que eu era católico, aos 17 anos, eu já ouvia rádio depois da meia-noite. Comecei a ouvir rádio quando eu tinha 12 anos, já faz muito tempo. Já estou com 68, imagina. Metade de vocês não tinha reencarnado ainda. E eu ouvia a rádio Tupi de São Paulo, e depois da meia-noite eu escutava o Alciro Zarur, com aquela voz de bronze, falando bonito de noite. E eu aprendi com o Alciro Zarur depois da LBV e depois com o Paiva Neto, que Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Por favor, ninguém vai botar uma loja de fotógrafo, nem você, ó, aqui em Araújo Moreira, em Amambai, põe lá. Loja de foto Apocalipse, que significa revelação. Não vai fazer isso não. Revelação que vinha lá do Pai lá em cima. Deus, Alá, Jeová, o grande arquiteto do universo. Apocalipse. Pois é, certa feita, andando pela rua Avenida Badibacite, lá em São José do Rio Preto, eu passava 2 vezes por dia ali, que eu ia a trabalho, Gersinho. Tive que trabalhar durante 35 anos só por causa da Dona Nice. A senhora tem ideia de quem que era a Dona Nice? Você sabe quem que era a Dona Nice? Mas imagina, está deduzindo, quem que era a Dona Nice, o Sérgio? A ex. A ex. Todo mundo fala que é a ex, Neide. Não é a Dona Nice Cidade. Se não fosse a Dona Nice Cidade, é Nice Cidade, né? Eu aprendi com um cobrador de ônibus. Então eu passava lá no fim da Badibacite, tinha um cartaz bonito que o pessoal lá em São José do Rio Preto tem vergonha da língua portuguesa e fala assim, tinha um outdoor. Eu falo, cartaz, painel. Gersinho do céu, cheguei no sinaleiro, quando olhei assim, estava escrito assim, dia tal, na igreja tal, vai ter a revelação do Apocalipse. Se eu tivesse estudado para a língua portuguesa, eu tinha infartado, eu tomava o remédio e morria. Se Apocalipse significa a revelação, ia ter a revelação da revelação? A minha mãe tinha razão, ela falava, só dando com um gato morto na cara até fazer miar. Era a mesma coisa que o pessoal de Amambaio daqui recebia a conta da água. O prefeito da cidade convida os munícipes para conhecer a água líquida e molhada. Ora, a água é líquida e molhada. Ou então, vem aqui que nós vamos fazer um curso de desenho. Eu vou fazer um desenho de um triângulo de 3 lados. O triângulo tem 3 lados. Já pensou? Faculdade de Biologia. Faculdade do estudo da vida de biologia. Se biologia significa estudo da vida, então Apocalipse é revelação. Está aqui.
Quando que o João, eu já falo assim que eu tenho intimidade, não vou falar São João, eu falo São Marcos, porque ele era goleiro do Palmeiras, né? Aliás, o time mais espírito do Brasil. Tem o Allan Kardec no ataque e o André Luiz na defesa. E tem o dito. Olha aqui, quando que o João escreveu o texto acima? Resposta: entre os anos 96 e 104 da era cristã, portanto, de 63 a 71 anos, após a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o João não tinha o disco, chama disco rígido, tá vindo? Disco rígido, né? Não tinha na cabeça aquilo, e ele tinha que ter uma memória do elefante. Um não, né? Uma manada. Como é que ele ia lembrar o que Jesus... Por isso que a pessoa pega o texto do Mateus e do João, mas não está bem igual, está parecido, né? Ó. Parece um caminhão cheio de japonês. Eu não sei. Bom, quando que ele escreveu? Nesse tempo. Qual o objetivo principal do capítulo? Esse 2 aqui. Porque quando Kardec foi codificar a doutrina espírita, não foi ele que escolheu aleatoriamente qual que vai ser o primeiro capítulo, segundo, 15º, 27º. A espiritualidade maior colocou lá. Põe em primeiro lugar, não vim destruir a lei. E o segundo, Mário, falou, olha, meu reino não é deste mundo. Por que que os espíritos superiores falaram, coloque esse aí em segundo lugar? Está aqui, ó. Por quê? Qual o objetivo principal desse capítulo? Resposta: por estas palavras, meu reino não é deste mundo, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina à humanidade e como devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Ora, tem gente que fala assim, mas a gente precisa ganhar dinheiro, né? Pois é, Jesus falou isso? Não. Então a preocupação a gente tem que ter o pé na terra, mas pensando na vida futura. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Aí o pessoal fala, máxima? O que será que vem a ser isso? Porque é a palavra usada até metade do século XX. Máxima é sinônimo de lema, divisa, ditado e mais uns 13 sinônimos na língua portuguesa. Mas o pessoal, não daqui do Mato Grosso do Sul, lá do norte do Paraná, porque os quadros lá são de São Miguel do Rio Preto, não posso falar mal de lá. Mas lá no norte do Paraná, de onde é que eu vim, o pessoal tem vergonha da língua portuguesa, ele fala, em vez de falar máxima, fala slogan. Você já pensou se for convidado para jantar na casa de alguém e a comida na base da farofa ali e tal, e a pessoa está com uma falha no dente e fala slogan, cai tudo no prato do outro? Tenha santa paciência. Então fala lema, ditado, divisa, máxima. Por exemplo, todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Então, Jesus não falou assim, olha, não faça ao próximo aquilo que não gostaria que o próximo vos fizesse. Falou ou não falou? A senhora está fazendo só assim com a cabeça, está concordando com tudo que eu falo. Falou ou não falou? Falou assim, não faça para os outros aquilo que não gostaria que os outros fizessem. Falou ou não falou? Só que falou essa noite. Lá no Evangelho não está assim não. Está escrito assim, fazei ao próximo tudo aquilo que querias que o próximo nos fizesse. Porque se ele fala assim, não faça para os outros, a pessoa fala assim, eu não faço mal para cachorro, para gato nenhum. Mas também não estou fazendo bem, está errado. Não basta não fazer o mal. Há que se fazer todo o bem possível, porque se você não fizer todo o bem possível ao próximo, aos cães e gatos, à natureza, você será responsabilizado por que acontecer de mal para eles. Onde é que está escrito isso? Está no livro dos Espíritos, na pergunta 642. Para ser bem mais claro, né, Tavinho? 642. Quando chegar em casa eu vou ler. Não vai nada. Esquerda daqui a um ano, como é que é mesmo aquele negócio do Pimenta do Reino? Um número que ele falou lá, pois é, está escrito aqui. Terceiro capítulo. Esse é o que eu gosto mais, porque a doutrina espírita tem 3 aspectos.
filosofia, ciência e religião. Apesar do meu pouco estudo, que eu larguei de estudar em 1960, no ginásio, eu gosto mais da parte científica. Tem gente que gosta mais da parte religiosa e da filosófica. O Rodrigues gosta mais da parte filosófica, o doutor Aguinaldo da evangélica, do religioso. Há muitas moradas na casa de meu pai, não é do meu pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João. O Kardec faz um comentário, depois dessas anotações, a respeito da casa do meu pai. Segundo Kardec, a casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Allan Kardec. No capítulo 3, há as 5 categorias de mundos habitados. Mundos primitivos, onde primeiro se dá a encarnação de um corpo masculino e feminino, corpo humano, depois que ele deixou de ser animal. Eu não acredito que nós somos animais. Fomos, sim. Fomos. O chimpanzé tem 98,2% do gênero que nós temos. E antes de chimpanzé nós somos o quê? Cães, golfinho, cavalo, boi, elefante e por aí afora. Aí eu tinha um companheiro já desencarnado, o Cícero falou, ah não fui não. Eu não fui descendente de macaco não. Eu falei assim, foi sim. E outra, há pouco tempo a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, né? Segundo o doutor Aguinaldo, o homem começou a habitar o corpo humano depois que ele deixou de ser animal, há 1 milhão de anos atrás. 1 milhão, então foi anteontem. Traz anteontem, nós éramos macaquinho, estava em cima da árvore brincando com o rabo, não tinha celular também. Brincando com o rabo. Aí descemos da árvore, começamos a reencarnar em corpo humano e já tivemos cerca de 6.000 encarnações em corpos femininos e em corpos masculinos. Dentro da lei de igualdade, lá no capítulo 11º das leis morais, a cada X encarnações, 5, 10 ou 20, quem habita um corpo masculino, se não estiver fazendo bom uso das energias sexuais, vai reencarnar no corpo feminino. E a mulher reencarna no corpo masculino se ela estiver fazendo coisa errada. Então, umas 3.000 vezes nós já tivemos em corpos diferentes. Hoje, quem é uma pessoa, um homem, né? Eu tenho uma pena desses homens barrigudos, eu não tenho barriga, eu tenho um tórax caído. Eu seguro, ele cai, né? Pois é, e uma vantagem da gente ter uma protuberância é que quando há um crime de morte, pelo menos lá em São Paulo, todas as pessoas gordas, homem ou mulher, já são descartadas. Vai para lá que você não é suspeito. E eles vão pesquisar nas pessoas magras. Por que você acha que magro tem mais suspeita de ser assassino do que o gordo? Porque o que não mata, engorda. Então, 5 categorias de mundos habitados, né? Primeiro, os mundos primitivos, onde se dá pela primeira vez a reencarnação do espírito no corpo humano. Segundo, o mundo de provas e expiações, que é esse que nós estamos, que, de acordo com o livro Plantão de Respostas, entre parênteses, Pinga Fogo número 2, página 35, TV Tupi de São Paulo, 1971, Saulo Gomes perguntou ao Chico Xavier, Chico, quando que vai começar o mundo de regeneração, que é o terceiro estágio? E o Chico falou, Emmanuel está nos dizendo que a partir de 2057. Comentei com a Adelinda Silveira em Mirassol, ele falou 200 anos depois do Livro dos Espíritos. E eu não tinha prestado atenção. Então vai começar. Mas o Chico falou que pode demorar 300, 500 anos ou 1000 anos para passar para o quarto estágio. Mundos felizes, que é o contrário do que nós estamos agora. Agora, liga na televisão, de cada 10 notícias, tem 8 negativas, uma neutra e uma boa. Quando nós estivermos no quarto estágio, daqui 2000 anos, por aí, nós vamos ligar a TV, pegar o jornal e a internet,
Aí de cada 10 notícias terá 8 boas, uma neutra e uma negativa. Depois o quinto estágio, mundos sublimes ou celestes, moradia de espíritos puros. Essas são as 5 categorias de mundos habitados. Nós pegamos na Gênesis, no capítulo 6, uranografia geral. Uranografia significa astronomia. No livro O Grande Enigma, as maravilhas celestes, dimensões das estrelas, é de Leon Denis. Quando eu fui de São Paulo para São José do Rio Preto, eu sou paranaense. Aí eu falava tudo errado. Não sabia falar, aprendi muito com o Rodrigues e adorava ser corrigido. Ele era professor de física, eu não fiz nem educação física, e biologia. Aí eu falava Leon Denis. Ele falou, não é Leon Denis que fala. Em francês você tem que falar assim, assim, assim. Aí eu aprendi da minha forma. Imagina que a gente vem aqui para Moreira ou Mumbai em julho. Sensação térmica 5 graus. Não, a temperatura 10. Sensação térmica 5. E o homem não passa manteiga de cacau, a mulher não é tonta, passa batom, fica com a boca tudo rachada. Douglas. Aí chega lá em Rio Preto e vai comprar abacaxi de fronteira, fora da época, e corta, e dá aquela mordida, e sangue, e a boca fica assim. Aí a gente vai falar em francês e fala, Leon Denis. É assim que aprende a falar francês. Não tem outro jeito, tem que sangrar a boca, Leon Denis. E o Rodrigues, aquele cunhado que ele te contou, ia receber uma visita de um francês. Como é que você vai falar francês, você não sabe nada? Sei. Quando ele chegar, você vai falar, bonjour, monsieur. Entre, puxei cadeira, sentei, tomei café. Minha dó. Aqui, ó. O universo conhecido pelos astrônomos da Austrália, dos Estados Unidos da América do Norte, até o ano de 1996, conhecido. Tem uma forma cilíndrica. Cilindro é aquele negócio de amassar para fazer pão. Forma cilíndrica. Universo conhecido através do telescópio Hubble. E ali eles calculam que o universo conhecido abriga cerca de 200 bilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a nossa Via Láctea, que deve ter mais ou menos 100 bilhões de estrelas de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta grandeza. Essas são as muitas moradas da casa de meu pai, que Jesus se referia. A luz que percorre 300 mil km por segundo para ir de uma ponta da outra da nossa Via Láctea, que no mês de abril a gente vê bastante, ela leva 200 séculos à luz para atravessar só a nossa Via Láctea. Está vendo? Quer dizer que não é a Terra um único mundo habitado. Quarto capítulo, é o último. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ô Júnior, se isso aqui não for reencarnação, a minha avó, finada avó, é aquelas bicicletas sem roda para a mulher emagrecer. Porque não é possível. Está na cara que a reencarnação é isso aqui. Olha aí, ó. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem anotou? Mateus, Marcos e Lucas. Na verdade, te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. João. Agora nós vamos ver quem é que foi o evangelista. Marcos. Resposta: filho de Maria Marcos, irmã de Barnabé, discípulo de Simão Pedro. João Marcos, então adolescente, é citado em Paulo Estevão, que é o maior romance da literatura espírita, na página 322. Marcos não foi um dos 12 apóstolos, foi sim um dos 4 evangelistas. Pois é. Participou da primeira viagem de Paulo junto ao tio Barnabé. Paulo realizou 3 viagens pela Ásia Menor, subindo da Palestina ao norte, depois virando ao oeste, cada viagem 10 anos. Pô, canto, mas não furava o tênis dele, não fazia bolha no pé, furava assim, idiota. Aliás, querido irmão, ele parava nas estradas, na cidade, ficava 1 ano, 2 anos, depois seguia, depois voltava. Você acha que ele ficava andando 10 anos sem parar? Ah, vai tomar no sol. Então ele fez 3 viagens. Na primeira, o Marcos foi junto.
lá no meio do caminho, não está escrito no Evangelho, César, vai falar. O Alcântara está falando besteira, viu, Marco? Ô, Mário, eu estou deduzindo que na primeira viagem ele deve ter feito o seguinte: ele deve ter recebido o espírito do Alexandre Frota, porque ele fugiu da raia. Fala uma coisa dessa. Pois é, ele voltou, depois ele foi. Quando que o Marcos escreveu o seu Evangelho? O Evangelho segundo São Marcos. Entre os anos 55 e 62, portanto, de 22 a 29 anos, após a crucificação de nosso Senhor Jesus do Cristo. Então, se o Mateus escreveu aqui, ó, de 17 a 22 anos após, o Marcos escreveu mais para frente, de 22 a 29 anos após. Não dá sentido um com o outro por causa da distância. E cada um tinha um estudo. Esse aqui era ajudante de cozinha da mãe dele, coitado. Foi tirado o livro Quando Voltar a Primavera, de Amélia Rodrigues e Valdo Pereira Franco. Quem foi o evangelista Lucas? Um médico muito jovem, de passagem pela cidade de Antioquia da Síria, antiga capital. Nela, ele desceu do navio, nela o futuro evangelista Lucas, não foi um dos 12 apóstolos, procurou contato com o apóstolo Paulo, que ainda se chamava Saulo. Ele sugeriu substituir os termos caminheiros, viajores, peregrinos por cristãos. Daí, cristianismo em vez de caminho, definida com precisão a doutrina do Cristo, tirado do livro Paulo e Estevão e do vocabulário histórico geográfico dos romances de Emmanuel. Quem sugeriu para o Saulo trocar o nome para Paulo foi o Barnabé. Esse Barnabé aqui, ó, que é irmão da Maria Marcos. Ah, está aqui. O que mais que nós vimos aqui? Quando que o Lucas escreveu o seu evangelho? Mais ou menos no ano 63, ou portanto 30 anos após a crucificação de nosso Senhor Jesus o Cristo. Está no livro dos Espíritos sobre a reencarnação, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, na Gênesis, no capítulo 11, e num livro muito interessante, chamado Reencarnação no Brasil, do Dr. Hernani Guimarães Andrade, dessa grossura, 400 páginas, trata sobre 8 casos de reencarnação comprovados no Brasil, 5 que eram segunda vez reencarnando no Brasil e 3 que era a primeira vindo da Europa. E desses 8 casos, 3 desencarnaram em janeiro e reencarnou em novembro, desencarnou em fevereiro e reencarnou em dezembro. Um em Sertãozinho, estado de São Paulo, o outro em Araraquara e o outro em Penápolis. Está ali comprovado. Reencarnou no mesmo ano. Muito interessante. E aí, reencarnação no Brasil. O Dr. Hernani Guimarães Andrade, que ele desencarnou em abril de 2003 em Bauru, no estado de São Paulo. Pois é, todos os livros estão aqui, de onde nós tiramos essas informações. E às vezes a pessoa fala assim: ah, o Alcântara deve ser sócio de alguma livraria lá. Não tem livraria, não quero ter. Eu indico os livros, se as pessoas quiserem ler. Faz 35 anos que nós estamos na doutrina e estudando mesmo de 13 anos para cá, já estudamos mais de 100 livros. Por que nós passamos essas informações? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o título é O Cristo Consolador. Depois das anotações do evangelista Mateus, vem um comentário de Kardec, né? Tem lá dois parágrafos de Kardec. Apenas um espírito mandou instruções lá, e esse espírito se identifica como espírito da verdade, não de verdade, da verdade, conforme J. Herculano Pires. E o espírito da verdade diz o seguinte: espíritas, somos nós, né? Eis o primeiro ensinamento, amai-vos, e eis o segundo, instruí-vos. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações. Tenha uma boa noite e um excelente final de semana.